1 ao 4, vamos falar sobre a mulher e o dragão. Apocalipse é o último livro da Bíblia, é fácil achar. Na minha versão está assim, que é Almeida Corrigida e Fiel. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E ela estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um dragão, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Versículo 4: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Repetindo essa parte final, e eu falo e vocês repitam, por favor. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, eu não quero trazer nem penso que eu vou entrar nessa área de alguma interpretação escatológica, né? Eu sei que alguns gostariam de saber aqui, mas seria uma outra oportunidade, não hoje, para explicar quem é a mulher. Tem várias correntes teológicas que explicam quem é essa mulher. O dragão está muito claro quem é aqui, no contexto. É a antiga serpente, chamada Satanás, o diabo, o que você quiser dar nome para ele aí. O inimigo, o perseguidor, enfim, o ladrão. Só que a mulher sempre tem uma incógnita. Eu não quero entrar aqui em correntes teológicas, dizer se é um, se é outro, se é aquilo ou aquilo outro, tá bom? Eu só quero falar algumas informações do que eu percebi, e por isso eu quero ser breve nessa questão. A primeira coisa, para quem ainda não conhece, não está ambientado ao livro do Apocalipse, é que Apocalipse significa revelação. Então se trata de um livro de revelação, tá? E revelação é o quê? É mostrar coisas ocultas, coisas escondidas, que ainda vão acontecer. Então isso é uma revelação. Então isso é, nesse sentido, um apocalipse. Então o livro do Apocalipse é um livro de uma revelação de coisas que estariam para acontecer assim que estivesse dando aqueles sinais da vinda de Cristo. Teriam sinais antes, teriam sinais durante e sinais depois da vinda de Cristo, tá? Então o Apocalipse vai tratar todo ele disso daqui. Vai começar com Jesus se apresentando para João, eu falo rapidamente disso. Depois ele escreve 7 cartas para as 7 principais igrejas da Ásia da época, que já haviam ali, não que não houvesse mais igrejas, mas ele pegou 7 de exemplo. E depois começa algumas visões muito profundas. Aí se inventa mais de um apocalipse, dentro de uma revelação de quem era verdadeiramente agora o Cristo que venceu, o Cordeiro que foi morto e ressuscitou, onde ele estava e o que ele estava aguardando, a ordem do Pai, a Nova Jerusalém. Aí vai falar dos 7 flagelos, vai falar das 7 taças, vai falar de muita coisa, até chegar lá em Apocalipse 20 até o 22, que vai terminar ali falando sobre o triunfo final de Jesus. Aliás, se você for ler Apocalipse, se você gosta de ler, eu que terminei minha leitura bíblica, eu já li a Bíblia toda e já li Apocalipse 2 vezes. E até o final do ano eu vou ler mais 2 vezes. Por quê? Porque eu quero saber, eu quero conhecer. Esse é o livro que me faz conhecer as coisas de Deus, então eu vou ler. Eu leio tantas outras coisas, então eu vou ler mais umas 2, 3 vezes o Apocalipse, Deus me dando essa oportunidade. E eu percebi que Apocalipse, no primeiro versículo, no capítulo 1, tem a palavra Jesus. E no último capítulo 22, no último versículo também tem Jesus. Ou seja, por isso que ele começa falando, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Ele está do início ao fim, tá? Ele tem que estar sempre presente. Ainda falando sobre o livro do Apocalipse, ele foi escrito mais ou menos lá pelo ano 95, 96 depois de Cristo. E as pessoas confundem esse cálculo e pensam que é depois de Cristo, depois da morte de Cristo. Não, depois de Cristo é porque o calendário zerou, para nós do cristianismo, zerou quando Cristo nasceu. Cristo vai viver na terra 33 para quase 34 anos. Soma 33 aí para ficar redondo. Depois que ele morre, ressuscita e sobe aos céus, aí eles estão no ano já 96 depois do nascimento de Cristo. Ou seja, mais ou menos 63 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Então João já é um idoso. Porque se ele tinha lá uns 20 anos, quando ele seguia Jesus, ainda no ministério terreno, passou mais 63. Ele está com quase 90 ou 90 anos, ele já está um senhor, cabelos brancos, e ele ainda está fazendo o que, irmãos? Pregando o evangelho da verdade, pregando a palavra de Deus, e pagando um preço por isso.
pagando um alto preço por isso. Isso aí é que é interessante. Ele foi exilado, como muitos outros, para tentar calar a boca dele, numa ilha chamada Ilha de Patmos. E Patmos vai significar, na língua original, aquilo que é mortal. Porque quem ia para lá não voltava. É uma ilha, imagina um mar mesmo, um mar oceânico. Um mar Egeu, chamado, você procura no mapa, lá você vai achar. E lá no meio, ao redor de muitas águas, provavelmente algum vulcão que brotou da terra, explodiu e depois formou uma ilha rochosa. Só tinha pedra, não tinha vida naquele lugar. Fizeram o quê? Uma prisão, o Império Romano fez uma prisão naquele lugar e exilava todos os piores que eles achavam para lá. Eles pararam de crucificar, porque a crucificação era dolorosa, mas o cara morria em 2, 3 dias. Mas lá não, o cara ia morrer sozinho, lascando pedra a vida inteira. E jogou ele para lá. Ele não morre lá. João é o único dos apóstolos que vai morrer de morte natural. Ele ainda sai de lá, ele volta para Éfeso, ele ainda divulga o evangelho e depois ele morre de morte natural, mas já com mais de 100 anos de idade. E sempre fazendo a vontade de Deus. E eu fiquei pensando uma coisa interessante, porque a gente acha que quando a gente chega numa idade mais idosa, a gente não tem mais nada para dar. Tem uns velhinhos, tem o meu sogro lá, coitado, não está aguentando nem andar mais direito. É minha sogra, tem a minha mamãe que já está cambota, já está assim, andando assim, devagarinho, mas anda, anda. E às vezes tem ali o irmão Roberto, está cambota também. Ele não é tão idoso, mas a gente acha que quando chega nessa idade, Deus vai usar a garotada, mano. Não, irmãos, Deus ele usa todos, ele nunca fez acepção de pessoas. Ele usa a força da garotada para impulsionar projetos que precisa de força, de energia. Mas o que vai estabilizar esses projetos são os idosos. E você vai ver na Bíblia Deus usando muitos idosos. Eu podia parar essa mensagem e começar outra agora, falando só sobre isso, sobre todos os idosos que Deus, é só você ver. Homens como Abraão, como Moisés, Josué, o próprio José, em sua velhice sendo usado por Deus ainda. Então ele vai ser muito usado por Deus, cumprindo até a profecia de Joel 2, versículo 28, que fala que os jovens profetizarão e os velhos terão sonhos e visões. Ou seja, Deus ele tem uma porção do que ele quer fazer repartida para cada um. Então o que vai acontecer? Ele está lá exilado, provavelmente ele pensou que morreria naquela ilha, e ele está naquele lugar meditando. Ele já havia, ele escreveu aqui, se você for acompanhar, o Evangelho de João bem antes, e depois lá na ilha ele vai escrever a primeira, a segunda e a terceira carta, que ele escreve, na verdade aqui, bem aqui no finalzinho, primeira de João, a segunda de João, terceira, está aqui, você pode achar comigo, fácil de achar. E agora, ele pensando que ao fim dos dias, Jesus se revela a ele e fala, escreve tudo o que você viu, o que você vai ver agora e as coisas que ainda vão acontecer. O Apocalipse, ele é muito figurado e simbólico, porque para explicar as coisas, ele usou muita metáfora, muita símile. Ele sempre fala assim, os seus olhos eram como chama de fogo. Por quê? Ele comparou, ele não conseguiu explicar como eram os olhos, de tanto que brilhava. E ele foi fazendo essas comparações, e então depois de tudo que Jesus falou para ele, ele está aqui mais ou menos no meio do livro, onde vai começar a aparecer a besta do mar, a besta da terra, o falso profeta, toda essa gente aí, os flagelos. E de repente, ele vai ver, como que numa visão, um grande sinal no céu. Ele olha para cima numa visão e o versículo 1 diz, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa com 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias para dar à luz. Ou seja, a primeira coisa que até a gente pode observar é que ele viu uma mulher numa figura muito especial, muito não vai sair não. Vislumbrante, saiu, né? E ela está grávida, e não somente grávida, mas ela já está tendo dores, anunciando que vai nascer a criança. São chamadas as dores de parto. Ela está sentindo aquelas dores, contrações, e ela provavelmente estava dando gemidos ou gritos de dor, porque provavelmente essa mulher, dentro da visão, já havia estourado a bolsa e a criança estava anunciando que ia nascer. Um parto normal, como a gente conhece. A gente observa essa mulher, uma mulher especial, uma mulher grávida, perto de dar à luz, e tinham sinais que estavam revelando isso. Eu quero que você grave isso. A mulher está grávida, está para nascer o seu bebê, o seu filho querido, e já sabe até que é um menino que está aqui, e tinham sinais que estavam indicando que a criança já ia nascer. A gente pula para o versículo 3 e 4, e aí imediatamente ele olhou e viu um outro sinal no céu. Primeiro ele viu essa mulher, depois ele olha e vê, como que numa visão, ele vê aquele dragão, lá da caverna do dragão, vermelhão, com 7 cabeças,
E ele começa a olhar aquele animal, e aquele animal ele tem uma semelhança muito terrível, um semblante muito terrível. Ele começa a chegar perto desta mulher, e o versículo 4 diz o seguinte, que ele parou diante da mulher que estava para dar à luz, para quê? Para que quando a mulher desse à luz, ele pegasse o filho da mulher, e matava a criança. O que vai acontecer aqui? Eu percebi, Deus falou no meu coração, uma coisa muito interessante, sem significado escatológico, logicamente. Eu percebi que independente de quem seja essa mulher, eu e você como igreja, podemos nos colocar neste lugar da mulher, que estamos gerando um sonho, temos um plano dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, tem sinais acontecendo perto de nós e em nós, revelando que este sonho está para nascer, e quem é que para de frente do sonho para atrapalhar tudo isso? O diabo. Uma aparência terrível, ele aparece diante da mulher, e ele fica ali, fazendo pressão, olhando. Vai nascer? Não, não vai nascer não, porque se nascer eu mato. Ou seja, ele já tem uma intenção de matar, mas antes de matar ele já está fazendo uma pressão psicológica na vida dessa mulher. O que ele quer com isso? Ele quer que essa mulher perca a criança, aborte o filho. Olha, irmãos, quando eu vi isso aqui, Deus falou muito ao meu coração, porque a igreja de Cristo está assim. Muitos de nós estamos chegando no final do ano, ao invés de contar vitórias, estamos declarando derrotas. Estamos lamentando as derrotas do que não aconteceu, esquecendo de contar as vitórias que estivemos durante um ano inteiro. E ainda não aconteceu aquele grande sonho, não significa que ele morreu. Ele está sendo gerado dentro de cada um de nós, e ele está dando sinais que ele já está perto de nascer. Pode ser ainda esse ano, pode ser na virada do ano, pode ser no meio do ano que vem. A mulher estava sentindo, olha o que ela estava sentindo. Estava grávida, com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Ou seja, sinais que identificavam que o filho dela ia nascer. E tem coisas acontecendo em nossa vida, e a gente precisa estar percebido, mostrando que o sonho que está sendo gerado da parte de Deus dentro de nós, também está perto de acontecer. Mas também perto disso, quem está ali para fazer pressão é o inimigo de nossas almas, é o diabo. Ele está ali fazendo pressão, querendo que a gente, por um estado emotivo, perca a criança, tenha um parto prematuro, a criança venha nascer com pouca força ou já morta, e a gente perca tudo aquilo que foi gerado durante um tempo dentro de nós. Olha como o inimigo é sujo. Sonhos, perdendo a esperança, perdendo sua expectativa, chegando num final de ano, e ao invés de chegar com alegria e contar vitórias, está chorando derrotas. O texto é muito claro, e ele ainda fala o seguinte: a intenção dele é que se ela conseguir fazer com que o filho venha a nascer com vida, ele vai matar. Porque se ele não conseguiu pela pressão, já viu como a gente leva muitas vezes um mês apertado, a gente se sente pressionado por todos os lados, parece que não vai, parece que está o mundo inteiro contra a gente. A gente faz tudo certinho, a gente vem para a igreja, a gente entrega o dízimo, a gente faz oração, a gente louva, a gente faz tudo. Mesmo assim, a gente está sentindo aquela pressão. É o inimigo, irmãos, pressionando, querendo matar o nosso sonho na barriga. Mas aí ele falou assim: se nascer, segunda coisa que eu vou fazer é pegar no pescocinho dele e torcer assim, e matar na sua frente. Ainda bem, irmãos, que ele não conseguiu. E o texto nos dá esperança, porque o povo de Deus tem muito medo do livro do Apocalipse por causa dos flagelos, das taças, da fúria de Deus. Mas isso tudo não é para a gente não, irmão. Isso não é nem para mim, nem para você. O Apocalipse é para gerar esperança na vida do crente, e medo e pavor no coração do ímpio. Mas o crente ele tem que ter esperança quando lê o Apocalipse. Então, com essa esperança eu li o versículo 5. E disse assim, e ela deu à luz a um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Ou seja, ela teve um filho, e o filho foi consagrado a Deus e recebeu um trono nas alturas. Já sabe que aqui a gente está falando de Jesus, mas estamos falando dentro do nosso sonho. Amém, irmãos? E a mulher, ela fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para que ali ela fosse alimentada durante 1260 dias, que é 3 anos e meio, que é o período da grande tribulação, metade, né?
Então, nesses 2 versículos eu percebo que, primeiro, o inimigo não conseguiu fazer ela abortar, e não conseguiu, depois que nasceu, ele não conseguiu tocar na criança. Se eu for aplicar isso para o que a gente está tentando dizer hoje sobre os nossos sonhos, o que a gente percebe? Que o inimigo, ele vai tentar, o papel dele é tentar, porque ele é o tentador. Mas isso não significa que ele vai conseguir. Não vai conseguir nem fazer a gente perder os nossos sonhos, amém? E nem muito menos quando ele nascer, porque ele vai nascer, posso ouvir um amém? Ele vai nascer, foi gerado debaixo de muita oração, então ele vai nascer em nome de Jesus. E quando nascer, o diabo não vai conseguir tocar. Por quê? O versículo 6 fala que ele era consagrado para Deus. E Deus preparou um lugar especial para Deus, tem um lugar especial para a realização daquilo que ainda a gente acha que é impossível. E Deus tem tudo preparado. Mas aí, o dragão houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos contra Miguel. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Olha, irmãos, que maravilha. E ainda tem o versículo 10 só para encerrar. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. É isso que ele fica, irmãos. Ele é um perturbador da ordem mesmo, né? Ele fica buscando todo o tempo levantar acusações contra os filhos de Deus. Ele não sossega. Quando a gente está naquele período de paz, aí é que ele vem para lascar mesmo, porque ele não suporta ver a gente vivendo uma paz que excede todo entendimento. Mas aqui o texto vai dizer que Miguel, que é um arcanjo, um anjo forte, ele foi e guerreou. Veja bem, irmãos, que Deus nem se meteu na briga. Que Deus ele ficou só olhando. De novo você aprontando, rapaz. E então o que vai acontecer? Miguel batalha, Miguel tem que lutar porque ele não é Deus. Ele é um arcanjo, um anjo poderoso, mas ele não é Deus. Então ele e os seus anjos, imaginam, batalha nos céus, espada, aquela coisa toda. E daqui a pouco Miguel venceu e lançou eles, todos eles abaixo para a terra. Irmãos, lá na visão, esta mulher pôde contar com um arcanjo para vencer a sua batalha, para tirar o acusador de diante dela. A gente tem Jesus, irmãos, que é maior do que qualquer anjo. A gente tem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Leão de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus, o pão vivo que desceu do céu, o majestoso, o poderoso. O principado estava sobre o seu ombro, portanto ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quem é esse? Esse é o nosso Jesus, irmãos, o verdadeiro maná que desceu do céu. Lembra que quando o maná caiu, as pessoas não sabiam explicar o que era, e falaram: o que é isso? Eles não sabiam, então falou: maná, vai ser maná, o que é isso? Quando Jesus começa a fazer os milagres, as pessoas falam: quem é esse? Apontando para o mesmo maná, e ele falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o verdadeiro alimento. Então, atendendo aos pequenos impulsos que o Espírito Santo fala ao teu coração. Perguntaram para um grande mestre e falaram assim, um grande pastor que eu sigo ele aí nas mídias, homem de Deus, e falaram assim: pastor, eu quero ser muito usado pelo Espírito Santo de Deus, como o senhor é, como é que eu tenho que fazer? Ele falou: atenda aos pequenos impulsos do Espírito Santo, porque se você é fiel no pouco, sobre o muito vai ser colocado. O que é os pequenos impulsos? Eu quero ser muito usado por Deus, mas muitas vezes o Espírito Santo fala assim: ó, encoste naquela pessoa ali e só fala: Jesus te ama. Vai ali dar um abraço naquela outra pessoa. Sai da sua casa e vai lá visitar aquele irmão que está chorando. Dobre o joelho agora e comece a orar pela missionária. Pequenos impulsos durante o dia. Mas a nossa mente está tão carregada com tantas coisas, tantas ocupações, e a gente não consegue atender esses pequenos impulsos, mas quer ser muito usado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele está conosco, pronto para fazer com que essa mensagem aqui, ela não seja só uma mensagem que foi tirada aqui para o papel e anunciada no microfone, mas se torne realidade dentro da vida de cada um de nós. O nosso Rei, o Todo-Poderoso, ele venceu a morte. Se ele venceu a morte, não existe nada que seja impossível dele fazermos. O inimigo pode estar fazendo pressão agora, nesse exato momento.
ele pode estar fazendo pressão, o papel dele é esse, e ele não abre mão do seu papel, ele fica fazendo pressão, ele fica fazendo cara feia, só para te amedrontar, só para você abortar os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos. E quando nascer, ele vai fazer uma segunda tentativa, matar aquilo que nasceu para a glória de Deus. Ele não vai conseguir nenhuma nem outra, se a gente continuar firme na presença do Senhor, confiando que não precisamos de arcanjos. O nosso Jesus já venceu tudo. E é no nome dele que nós também venceremos. Posso ouvir um amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Amém?